Boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um episódio de Enquanto a Vela Queima. Estamos aqui novamente com Vivian, né, nos prestigiando aí com seu conhecimento, com sua sabedoria. E hoje a gente vai falar um pouco sobre runas, né? O que é que esse oráculo tão falado, tão conhecido, pode contribuir para a vida de nós que somos estudantes de ocultismo, de magia, né? Então, boa noite, Vivian, seja bem-vinda mais uma vez, né? E fica à vontade para poder iniciar a sua fala. Boa noite a todos, né? É uma felicidade imensa poder trazer um pouquinho mais sobre esse universo, né? Tão vasto, né? A gente já falou aqui de tantas coisas e hoje eu queria trazer um pouquinho aí sobre um outro lado aí desse leque gigantesco que tem o universo do ocultismo, né? E hoje a gente vai trazer um pouquinho aí dessa parte dos nórdicos, né, Iago, assim, que é também um tipo aí de conhecimento muito interessante. A gente vê muita gente fazendo, inclusive, sigilos de proteção, né? Fazendo amuletos de proteção para deixar de uma forma mais clara do que seria um sigilo, né, Iago? Como a gente vem trazendo aqui, cada coisa que se coloca é uma informação a mais que a gente consegue trazer. E, gente, existe um conhecimento tão antigo, mas tão antigo que surgiu até mesmo antes mesmo assim dos reis, né? Antes dos impérios, né? E segundo essas tradições nórdicas, surgiu até mesmo antes dos próprios deuses. Então imagina algo que para a gente poder ter uma dimensão, né, estrutural, mental, histórica, ou até mesmo tentar se orientar dentro aí de uma possível linha de tempo, nós estamos falando de algo que surgiu antes dos deuses, né? Um conhecimento até mesmo assim que foi escondido segundo, né, esses povos nas raízes do próprio universo, né? Imagina algo que um tipo de ciência, né, assim, que ciência, quando a gente fala aqui, eu estou trazendo também um pouquinho aí do universo da Jurema. Ciência seria conhecimento, né? Se eu estiver falando errado, o irmão me corrija. Então, é esse conhecimento que ficou escondido aí, né, nessa origem do universo para a cosmovisão desses povos, né? E ficou gravado, né? Esse conhecimento ficou gravado em pedras, né? A gente pode até mostrar aqui uma pedrinha rúnica para que as pessoas possam entender, né, esse conceito ficou marcado em pedras. Então aqui tem uma runa cravada numa ônix negra, né? Então, pessoal, esse conhecimento ele foi sussurrado pelos ventos gelados do norte, né? Vamos dizer assim, né? Por que sussurrado nesses ventos gelados do nórdico? Porque acredita-se, né, dentro do estudo de runas, que para despertar essas runas, a gente precisa sussurrar ou soprar, né, o nome da runa antes de ativar um oráculo. Então, quando nós vamos ativar nosso jogo de runas, nós sussurramos o nome do espírito que habita cada runa. Então,
é um conhecimento que foi temido por guerreiros, né? Respeitado por xamãs, né? Buscado por aqueles que desejavam compreender os mistérios da existência. Então, as runas, elas vão trazer também muito sobre essas questões, né, de dizer, de trazer ao entendimento de como foi constituído o próprio universo dentro dessa cosmovisão. Esse conhecimento, né, que a gente está falando aqui, é o conhecimento desses símbolos, desses espíritos, dessas energias que habitam cada uma dessas runas, né? Então, pessoal, as runas, elas vão ter essa simbologia, né, de conhecimento da criação do universo, da criação do cosmos. Mas se você acredita, né, que as runas é apenas letras, né, hieroglifos, né, podemos dizer assim, ou um antigo alfabeto, né, usado lá pelos vikings, né, eu já preparo de antemão que vocês vão se surpreender, porque vamos explorar hoje o que vamos entender hoje vai muito além apenas da história e muito além de uma história mítica, né? De uma cosmovisão, né? Até um desrespeito a gente tratar desses entendimentos de universo, né? Iago falando de mito, porque para cada povo aquilo não representava um mito, né? E sim mesmo uma visão de mundo. Então, pessoal, vamos mergulhar em uma tradição que enxerga o universo como uma rede viva de força, né? E de forças espirituais, onde o destino, onde a vontade própria, onde os símbolos, né? Muitas vezes eu e o Iago trouxemos essa palavra, né? Os símbolos, né? Então eles são capazes de conectar o ser humano, a nos conectar aos poderes invisíveis que sustentam a nossa própria realidade. E para compreender as runas, né, para poder a gente entender as runas, precisamos viajar, né, para milhares de anos. Vamos viajar ao passado novamente. Como todos os nossos vídeos, vamos embarcar em uma nova jornada, conhecer uma nova filosofia antiga, dessa ancestralidade que compõe a humanidade, né? Precisamos, então, pessoal, abandonar, né, essa visão moderna de mundo, né? Precisamos olhar através dos olhos desses povos antigos lá do norte. Hoje a gente vai viajar bem longe. Vamos para as terras do norte, né? Porque para esses povos, pessoal, o universo ele não era uma máquina, não era um conjunto de leis que funcionavam aleatoriamente, né?
para esses povos, né, lá do norte, parece até que a gente está falando até do Game of Thrones, né? Mas são esses povos, né, que muitas séries, muitos filmes se inspiraram, né? Quantas séries a gente tem aí, né? Temos até uma bem famosa, né, que é o Game of Thrones, que é os Vikings, né? Então hoje a gente vai olhar, né, para esse cosmos vivo que eles acreditavam que era o universo. Então, para esses. Peraí, Iago? Oi, não, é porque você falou uma coisa muito interessante, né? Porque eu acredito que você tenha confundido a palavra, porque o que acontece? Muitos povos que são, que eu vou chamar de pagãos aqui, tá? Muitos povos pagãos, que não eram católicos, né? Tinham a visão do universo vivo, né? Como você falou, diferente do que a gente tem na modernidade, né? Ali, depois da questão cartesiana, que é a ideia de um universo regido por leis fixas, né? Então eu lembro de porque a visão que a gente tem dentro da perspectiva do ocultismo é que que o universo ele é um cosmos. Cosmos vem de ordem, então ele é ordenado por leis. Mas quando você vai pegar os povos pagãos, na verdade o universo ele era uma coisa viva que não necessariamente vai obedecer sempre aquele modo. Então, se a memória não me falha, eu estava lendo um dia desses um livro que falava sobre o eclipse, né? Então, em determinado momento tem um eclipse e aí os guerreiros eles ficavam meio que rugindo assim pro sol para que aquela sombra saísse e o sol voltasse a imperar. E aí, o que é que eles pensam? Eles pensam que pode ser que não volte o sol. Entendeu? Que o universo de algum modo se manifeste e diga, não vai ter mais sol. Então, todas as vezes que havia um eclipse, eles iam lá e ficavam rugindo para o sol, apontando armas e tentando espantar a sombra de frente ao sol, porque podia ser que não voltasse o sol. E aí você vai ter, por exemplo, a questão desses rituais sazonais. Geralmente, nesses rituais sazonais, existe algum ato que o sujeito faz para convocar, trazer aquela mudança. Porque os povos pagãos não sabiam que aquela mudança sempre acontecia, que era um ciclo, porque existia uma série de dificuldades astrológicas, astronômicas, da compreensão de leis e tudo mais. Tal. Então, a visão que eles tinham é que o universo, de fato, podia ser que desse um eclipse e nunca mais voltasse o sol. Podia ser que chegasse o inverno e não tivesse mais calor. Podia ser que chegasse o verão e não tivesse mais inverno. Então sempre existia uma ritualística para convocar aquilo a acontecer. O homem era uma parte integrante do processo da natureza. Então ele acreditava o quê? Que ele fazia parte desse acontecimento, da sombra sair de frente ao sol, do inverno ir embora e chegar ao verão. Por isso que os rituais eram feitos desse modo, o que é uma visão muito diferente da ideia que a gente tem hoje, depois de alguns avanços astronômicos e tudo mais. A gente entende que existe uma lei que se repete constantemente, independente de mim, independente de mim, que eu posso fazer ou não fazer, o sol sempre tem a tendência de sempre brilhar amanhã. Então ele não conta comigo para brilhar. Se eu morrer hoje, amanhã ele vai subir do mesmo jeito. Então é muito interessante a gente perceber essa sua preocupação com o que a gente chama de anacronismo histórico. Sim. Né? Que é o cara pegar e eu tenho aqui. Trazer para aqui, exatamente. Tipo, eu tenho 2026 aqui, eu com pensamento X e Y e querer avaliar tradições antigas sem me colocar no lugar daquele ser, né? Então tem que entender que eles tinham as limitações minhas. Outra coisa, a palavra e o símbolo é o elemento fundamental da nossa relação com o outro. Então assim, não existe qualquer tipo de relação do homem com o universo que não seja atravessado pela linguagem.
Sim, Então, com o certeza. símbolo para o povo antigo é diferente também do modo como a gente considera a palavra hoje, por exemplo. Por quê? Porque a palavra que o homem antigo tinha era diretamente associado à coisa. Hoje não, hoje a gente faz, a nossa palavra não necessariamente respeita a coisa em si. Mas antigamente, quando o homem se referia a coisa, aquele símbolo era, não era a representação, era uma partícula daquela coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, serpente, eu estou me referindo ao objeto de serpentear. Entendeu? Estou me referindo a um dado daquilo ali. Quando eu falo, por exemplo, bem-te-vi, bem-te-vi se refere ao som que sai do passarinho, bem-te-vi. Então, para o povo antigo, essa construção de palavras não eram tão longínquas quanto a gente tem. Por exemplo, hoje a gente tem a palavra caminho. Caminho vem da palavra método. Método, do grego métodos. Métodos significa caminho, estrada. Então veja a distância que eu tenho da palavra caminho para aquilo que ela queria dizer. Por exemplo, eu tenho a palavra Deus. Deus vem de Deus, que significa, que Sim, vem do proto-indo-europeu, que significa astro luminoso. Então, será que o que eu estou chamando de Deus é de fato o que a palavra Deus significa? Então, é importante entender que o símbolo para o povo antigo queria dizer exatamente aquilo ali. Entende? Então, quando eu tenho um símbolo ali, ele é a representação fidedigna da coisa que ele é. Entende? Não existe essa distância tão grande quanto a gente hoje em dia tem, depois da construção do latim e tal, tal, tal. Enfim, eu acho que é interessante que as pessoas saibam o peso que o símbolo tem, para que a gente não entenda que é só uma alegoria, entende? claro, com toda certeza. E eu acho que você trazendo, enquanto psicólogo, essa consciência engrandece mais ainda, irmão. Porque é exatamente esse ponto que nós viemos falando em todas as outras aulas que a gente vem trazendo, outros bate-papos, né? Porque a própria linguagem é um símbolo, né, Iago? Sim. Eu já estou até adiantando o que eu vou falar depois, mas o Furtak antigo, ele é também um alfabeto, é uma linguagem, né? Mas, mas é uma linguagem que também não era só um alfabeto, não era só uma escrita. Assim como no Egito a gente também encontra o mesmo sentido com os hieroglifos, na Mesopotâmia, né? Esses povos eles acabavam adicionando significados, tá, vamos colocar aqui, místicos, em pequenas coisas cotidianas do seu dia a dia, não era separado, né? A espiritualidade desses povos estava no seu cotidiano, Sim. em pequenas tarefas que eles faziam. Que é diferente do que Então, hoje a gente faz, né? Porque hoje a gente exatamente. tem o domingo para ir para missa. O restante é a bagaceira, né? Mas no domingo eu vou para missa. Então, ou então eu vou para o terreiro, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, o sagrado ele é extraordinário. Entendeu? E, Quando a prática dos povos pagãos era ordinária, no sentido de que era todo dia. Era todo dia que eles faziam e, aquilo. Ia plantar, tinha uma ritualística. Ia colher, tinha uma ritualística. Entendeu? A gente perdeu muito essa essência dessa ligação que o universo, meu amigo, isso que a gente vive hoje, a nossa própria existência, é o próprio mistério da coisa. Entende? O mistério da coisa não está separado lá no dia que eu tiro da semana para poder fazer determinada coisa, não. Por isso que a ideia é que a gente não faz magia no final de semana. Se alguém está dizendo, desconfie de alguém que diz, eu vou ali realizar uma magia. Porque a magia, ela é uma concepção universal. É uma concepção existencial. Ela não é um ato isolado que eu realizo, não. Aquele ato isolado é somente uma manifestação materializada de uma coisa que eu já venho trabalhando há muito tempo. Entende? isso, exatamente. Exatamente. E é muito importante isso daí.
os nossos irmãos que estão em casa terem essa consciência, né? E algo que eu acredito que tem irmãos que já estão bem dentro desse universo, mas podem ter irmãos que ainda não tenham ainda esse conhecimento. Então eu acho super importante, porque a proposta do canal é justamente a gente trazer esse bate-papo, essa construção de pensamento, né, irmão? Então eu acho super válido que a gente traga esse tipo de consciência, né? Então, da mesma forma, Iago, assim, retomando aqui o que eu estava falando, então para esses povos, assim, e aí tá, tudo bem, quando eu falo cosmos, eu não estou só falando do cosmos lá fora, né? O universo em si, a estrutura do universo. É como se fosse o cosmos também dentro deles, né? Eu utilizei aqui uma linguagem poética para poder me expressar. Acho que eu consegui falar o que eu estou querendo transmitir. Então, para esses povos, o cosmos, ele era vivo, tá? Ele era vivo em todos os aspectos, ele era a própria consciência. Então, esses povos, eles tinham um entendimento que o cosmos era um grande ser consciente. Olha que incrível essa noção. Para mim, é uma das mitologias, novamente, perdão, é uma das cosmovisão mais incríveis que tem em todas as culturas, é a nórdica. Porque eles, mais para frente a gente vai entender melhor como é que funcionava isso. Eu vou trazer também detalhadamente como é que funcionava essa visão deles. Mas eles entendiam que era um grande organismo vivo. Era assim que esses povos interpretavam. Então, para eles, esse cosmos, ele era consciente, ele era sagrado. E cada montanha, cada rio, cada floresta, cada tempestade possuía uma presença espiritual, um espírito habitava. Então a gota da chuva tinha um espírito, as plantas, cada uma delas tinha um espírito, a montanha tinha espírito, o mar tinha espírito, a planície tinha espírito. Para esses povos, tudo, absolutamente tudo tinha um espírito. Isso é muito interessante, meu irmão, porque a gente encontra isso, por exemplo, nos povos originários. Na cosmovisão dos povos originários aqui do Brasil. Dos africanos também, né? Dos africanos. E é muito incrível, é muito... Gente, pensa que a gente está falando de um povo que vivia ali, lá em cima, na Noruega, lá para aquele lá no norte, lá no gelo do norte, muito distante. E apresentavam a mesma estrutura de pensamento e de visão espiritual. Mas, gente, assim, ó, toda história tem um começo. E para os nórdicos, tudo começou com um enorme vazio. É muito incrível, né? Porque a gente encontra esse vazio, por exemplo, dentro da ideia da ciência, né? Então, antes de tudo existir, existia o vazio. Antes dos homens, antes dos deuses, antes das estrelas, existia apenas Ginnungagap.
que era o que eles denominavam esse grande início. E assim, ó, gente, a pronúncia das palavras é assim complicada. Eu ainda não cheguei aí no meu finlandês perfeito, tá? Então eles acreditavam que esse vazio ele tinha originado todas as coisas, né? E eles entendiam esse grande vazio, esse grande início, eles entendiam isso como o vazio primordial de todas as coisas, né? Então, o mundo para eles era uma grande árvore. Imagina aí, figurativamente, simbolicamente, eles entendiam que todo todo cosmos, tudo que existe no mundo, tudo que a gente conhece, tanto o céu, o firmamento, a terra, os planetas, as estrelas, eles entendiam simbolicamente como uma grande árvore, né, que tinha gerado a vida, e a vida gerava a morte, e da morte iniciava-se a vida. Eles entendiam assim. E esse conceito, ele era fundamental para compreender o que eram as runas. Mas existe algo ainda mais importante do que a própria criação, que era essa estrutura que sustentava toda a existência de tudo que a gente conversou até aqui. E essa estrutura, eles chamavam de Yggdrasil. Era assim que eles chamavam. Yggdrasil. Era o nome dessa estrutura. Eles denominavam simbolicamente com esse nome. E essa estrutura eles identificavam como essa árvore, que era a árvore do mundo. Yggdrasil não era apenas uma árvore. Ela era um eixo do universo. O tronco dessa árvore atravessava vários mundos, mas vários mundos. Ela era o eixo que tinha suas raízes mergulhando nos domínios do invisível. E os seus galhos, gente, mergulhava no sustentar da própria realidade que conhecemos, de toda a realidade. Cada folha vibrava com uma força do cosmos. Cada folha dessa árvore gigantesca, é muito interessante, né? Porque a árvore, a gente também tem essa representação dentro da Cabala. É muito interessante fazer esse comparativo, né, de mitologias. Então, cada uma desses galhos e dessas folhas vibravam nesses campos de energia, nesses campos vibracionais. Cada raiz dessa árvore conecta dimensões diferentes de existência. Então, eles acreditavam que a gente não tinha só essa realidade. Não tinha só essa dimensão. Existiam várias dimensões. E para eles, né, a gente pode trazer aqui, vamos trazer aqui 9 mundos, tá? Senão a gente vai entrar assim numa floresta de raízes sem fim.
né? Então vamos conversar sobre os 9 mundos dessa cosmovisão nórdica. Então você tinha Asgard, que era a morada dos deuses. Você tinha Midgard, que era o mundo dos homens, que era o nosso mundo. Você tinha o lar dos gigantes. Aí você tinha o reino dos deuses da fertilidade. Aí você tinha um mundo, eles tinham um mundo que era um mundo de elfos luminosos. É fantástico, né, irmão? Então eles tinham um mundo só para os elfos luminosos, quase Senhor dos Anéis aqui. Então você tinha domínio dos anões, você tinha o mundo do gelo, você tinha a Terra dos Mortos, que é, olha o nome da Terra dos Mortos. Como que era a Terra dos Mortos para os nórdicos? Se chamava essa Terra dos Mortos de Helheim, né? Tanto que submundo, inferno, né? Também um dos nomes é Hel, né? E provavelmente vem daí, né? Desse um desses mundos dos nórdicos, né? Que era essa Terra dos Mortos. E todos, gente, todos esses mundos, esses planos, todos esses mundos estavam conectados uns com os outros. E esses mundos eram interindependentes, então eles eram independentes um dos outros. Todos se conectavam, mas eles eram independentes. E também podiam influenciar uns aos outros, né? Para os jogadores aí de RPG da minha época, parece até que a gente está num mapa de RPG, de AD&D, né, irmão? Então, para esses povos antigos, esses povos do norte, a realidade ela era dividida entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá bom? Então, o destino e a vida, tudo estava conectado. E essas forças, elas existiam. E ainda era muito poderoso. Mesmo Odin. Pode falar, meu irmão. Minha irmã, só para poder recapitular aqui, eu consegui compreender. Nesse caso, existe um Deus primordial que estava nesse vazio. E ele cria a grande árvore. Então, não é um Deus, tá, Iago? Não é como se fosse um Deus. É uma consciência. Sim, entendi. Eu coloco o nome de Deus no sentido de entender de que seria o ser primordial. Aí no caso esse ser primordial ele cria a árvore. E aí no caso o planeta Terra, se bem que talvez não tivesse nem o conceito de planeta, né? Mas isso que a gente vive aqui estaria localizado dentro dessa árvore e dentro dessa árvore existiam várias outras dimensões, mundos e tudo mais. Isso. Perfeito. A gente é dos planos de existência que existia dentro desses 9. Tá compreendido? Tá compreendido. Tá compreendido mesmo? Tá. Então vamos lá. Então a gente. Tá, vamos fazer melhor. Vamos decorar um desses nomes aí que são tão difíceis para a gente ficar com ele bem marcado na nossa cabeça. Vamos compreender 2 para ficar mais fácil da gente levar, porque esses 2 ele vai ser muito falado. Então, que é uma coisa que a gente até vê aí
nessas séries que geralmente tem envolvido aí vikings, ou que tratem aí dessa cosmovisão. Então, Asgard, morada dos deuses. E vou decorar o Midgard, né? O meio do jardim. O meio do jardim, Midgarden, que é o nosso plano. O nome do nosso plano de existência é Midgarden. Pode ser assim, irmão? Pronto. Pode sim. Eu tô interessado em saber onde é o lugar lá que o caba fica comendo, lutando e que tem as Não, ninfas, é né? Valhalla, é outra É coisa. outra coisa? É lá na frente, Sim, lá Iago. na frente, pronto. Não, eu tava interessado nesse lugar que me parece ser muito confortável, né? Não, é o salão dos deuses, Iago. Todo mundo Sim. queria ir para lá, né? Então, eles acreditavam que tudo, absolutamente tudo, gente, tinha um destino. Tá? Tudo tinha um destino. Eles acreditavam nisso, que tinha o destino. E aí, gente, até mesmo Odin, né, que era o maior dos deuses, não podia escapar do destino. O destino era assim, não existia como mexer com ele. Não existia isso. Eu faço o meu próprio destino. Não existia isso. Para esses povos, o destino era algo que ia acontecer. Então, eles chamavam essa força, existia um nome para essa força, né? Que era Virde. Eu espero que esteja correta a pronúncia. Os professores finlandês que venham assistir esse vídeo, vocês, por favor, me corrija se destino se pronuncia assim, Virde. Acredito que sim, porque tem muita influência aí do alemão, né? Essas línguas são bem similares e acredito que a pronúncia seja bem essa. Então, esse Virde é uma espécie de destino cósmico. É uma teia invisível que conecta presente, passado e futuro, tudo junto. E essas forças, presente, passado e futuro, essa teia, se concentrava ali próximo das raízes de Yggdrasil, que era essa grande estrutura que parecia uma árvore. E existia 3 entidades muito misteriosas, né? As Nornas, né? Uma cuidava do passado, outra do presente e outra do futuro. E essas entidades, essas Nornas, elas teciam um fio que era o fio da existência, que isso é muito similar também com mitologia grega, né, Iago? Muito similar. Mas lá eles tinham também essas 3 figuras que teciam o fio da existência, o fio do destino. Não era apenas 2 homens que elas teciam esse destino, tá? Mas elas teciam também o destino dos deuses, de cada escolha, de cada ação, de cada consequência, tudo, absolutamente tudo que fazia parte dessa casualidade. E é justamente aqui que encontramos um dos segredos assim muito profundos de tradições rúnicas, pessoal. Porque as runas, essa linguagem, essa escrita, esses símbolos, né?
essas pedras, né, que eu mostrei uma para vocês. Eu estou vendo aqui todo o meu jogo de runa aqui na minha frente. Essas runas, esses símbolos, eram capazes de revelar os padrões dessa teia. Então, a única coisa que conseguia revelar o destino eram as runas. As runas eram vistas como símbolos capazes, pessoal, de revelar até padrões ocultos dessa teia. Coisas que ainda não tinham sido nem tecidas. Como se fosse um fragmento da linguagem, né, do próprio destino. É como se as runas, né, essas runas, fossem as partículas do próprio destino. E aí, gente, vale a gente entender que a gente não está falando só de um oráculo. A gente está falando da própria composição do universo. É muito profundo. Então, esses povos acreditavam que até mesmo os deuses possuíam um fim. Um dia chegaria o grande Ragnarok, que é o crepúsculo, é o fim do mundo para esses povos, os nórdicos. Para os nórdicos, o apocalipse, vamos dizer assim, chamava-se Ragnarok. Né? O destino final assim, do universo inteiro. Então, pessoal, imagine isso, né? Uma cultura inteira acreditando que o mundo, o universo, tudo que existe um dia vai acabar. Mas, pessoal, assim, diferente assim, de muitas tradições religiosas que acreditam que o fim do mundo pode ter um recomeço ou que pode ser evitado, para os nórdicos, não. Eles acreditavam que o fim seria que o fim ele seria evitado só por vias do conhecimento dessas runas. Era a única forma que eles podiam acreditar. E o Ragnarok, né, que é o apocalipse, vamos colocar assim, deles, era inevitável. Nem mesmo assim Odin podia impedir, né? E Odin, para essa cosmovisão, gente, era como se fosse o Deus Pai, sabe? Era o Deus absoluto deles. Né? Então, assim, o inverno terrível duraria assim, sem interrupção, a fome dominaria o mundo, as guerras, sabe, destruiria tudo, todos os laços, ia ser uma guerra eterna, então iria botar pai contra filho, irmão contra irmão, e por aí ia, assim, uma corrente assim, gigantesca de desgraças, né, que não teria fim. O reino inteiro, assim, do cosmos, do universo, dessa árvore inteira, iria mergulhar num caos enorme. E as correntes que prendia um monstro cósmico seriam rompidas. E quem é esse monstro cósmico? Esse monstro temido, né? Existia também um personagem dentro dessa mitologia
que era um lobo destinado a matar Odin. Odin ia ser morto pelo grande lobo que seria libertado aí nesse grande caos, né? E esse lobo, ele é chamado de Fenrir. Então, é o grande lobo Fenrir. E uma serpente, assim, ó, colossal, que circundava o mundo, emergeria de dentro do oceano. É, assim, uma mitologia fantástica, né? Então, existia também essa serpente, né? Que quando surgisse, né? Do fundo dos oceanos, as ondas engoliriam assim, ó, toda a Terra, do planeta inteiro. O planeta ia se afogar em uma tsunami gigantesca, né? E existia também um gigante de fogo, né? A desgraça, ela não para por aí, né? Não para por aí. Então existia também um gigante de fogo que marcharia do sul, né? Daqui de onde a gente está, carregando uma espada feita de chamas. E o céu se partiria, né? E os mundos colidiriam uns sobre os outros. Esses 9 mundos iriam colidir uns sobre os outros, né? É muito interessante, porque isso me lembra muito a criação do sistema solar, né? Quando o Sol ele explode, que começam a ter esse monte de choque. Eu posso estar viajando, tá? Demais, mas isso me lembra muito a criação dos próprios planetas, dos sistemas solares, das galáxias, que acontece bem aí, né? Essas partículas elas vão se chocando e vão gerando, né? Desse caos gera-se os planetas, os sistemas solares e assim sucessivamente, né? Se eu estiver viajando muito aí, me perdoem, mas toda vez que eu lembro ou converso sobre essa cosmovisão nórdica, eu acho isso muito similar, o que é muito assustador, né? Porque eles, mesmo dentro dessa explicação fantasiosa, fantástica de tudo que eles entendiam ter sido a origem, né? Eles têm aí uma consciência muito próxima do que hoje nós temos, né? Como a nossa ciência se estruturou, ou como nós denominamos aí tudo que nós conhecemos. Mas, gente, aí a desgraça, assim, ó, vai se sucedendo, e a história é que tudo isso vira um caos e uma guerra gigantesca de destruição e o mundo se acaba. Mas alguns deuses sobrevivem. A humanidade, ela recomeça, mesmo diante aí desse caos. E um novo ciclo se começa, se inicia. E a gente tem de novo aí dentro dessa cosmovisão essa noção de ciclos. E a gente vai ver aqui isso se repetindo em muitas cosmovisões, muitas, por todo o planeta, gente. Então, esse conceito de morte e renascimento é uma das chaves para compreender o mistério dessa tradição, né? Essa coisa de intensidade com a morte, com a guerra, com a batalha, com a vida ressurgindo aí desse grande caos, né? Que é essa vivência nórdica, né? Desse povo que vivia, na verdade, né?
dentro de extremos assim muito rigorosos, né? Que até mesmo o próprio clima, a própria sobrevivência deles, né, Iago, fala muito disso. Irmão, você quer comentar alguma coisa antes que eu inicie a parte 2? Rapaz, eu só queria colocar uma coisa aqui, que é a ideia de como a concepção das divindades, da espiritualidade, ela se altera a partir de onde o homem está inserido, né? Porque se você tem lugares com difícil capacidade de sobrevivência, muito onde a relação bélica, né, de defesa de territórios, de conquista de terras, mas é muito frequente, os deuses tendem a ser concebidos com um maior nível de violência, de força, né, força marcial que eu me refiro. Já se você tem, por exemplo, um ambiente onde existe uma relação de pacificação, de bonância, boa estrutura de sobrevivência, os deuses tendem a ser mais sublimes, né? Então, com a organização grega, por exemplo, só para poder fazer um paralelo, você vai ter a criação das polis, das cidades, e aí na criação das cidades você tem uma concepção de Deus como se eles fossem uma espécie de sumo bem, assuma beleza, assuma inteligência, assuma fertilidade. Então, veja que a maneira como os gregos da polis concebiam os deuses era uma coisa mais sublime, mais bela, enquanto que em outros povos você tem uma cosmovisão mais punk, mais pesada, né? Então é muito interessante notar essa questão. Isso também dentro do judaísmo, né? Porque dentro do cristianismo, porque você vai ver em Apocalipse uma série de manifestações como essa. E aí você vai ver uma guerra de poder de Roma contra outros povos tentando dominar, enfim. Então era uma coisa interessante notar como a religião está intimamente associada à cultura, né? Sim. Totalmente, né, irmão? É totalmente associada, né, com a vivência de cada povo, de cada história, né? É totalmente assimilado, né, com o que eles tinham de visão, né, do que era a realidade deles, né? Bom, pessoal, existe um personagem capaz de representar, né, essa busca humana pelo conhecimento oculto, né? Porque aqui a gente está vendo, até aqui a gente está entendendo que eles tinham essa busca, né, por essa simbologia oculta, por essa energia oculta dentro do que seria a grande fonte criadora de tudo, né? E do destino e de como originou tudo que existe. A gente percebe essa busca, né? Que aparece dentro dessa mitologia aí muito nitidamente. Então existe um personagem aí dentro dessa cosmovisão que representa exatamente isso, esse conhecimento oculto. E esse personagem, gente, é Odin. É o pai de todos, né? Era conhecido como o pai de todos, né? Muitas pessoas imaginam, né, ele apenas como um deus de guerra, né? Porque é o que a gente geralmente vê, né, no que é trazido popularmente, né, para nós aí, o cinema, entre outras coisas, é o que mais a gente tem acesso, né? Que é Odin como um deus da guerra.
um rei sentado em um trono dourado, observando batalhas, né? Eu acho que teve até um filme, eu esqueci, que ele era, na verdade, era retratado até como um beberrão. Que absurdo, né? Colocaram Odin como um beberrão, tipo um guerreiro beberrão, né? Então vê como isso, né? Como um guerreiro morto em Valhalla. Vai lá, o lugarzinho que você queria estar, Iago. Lá em Valhalla. Mas essa é apenas uma pequena parte, assim, né? De quem realmente é Odin. Então, Odin era muito mais assim do que um governante. Ele era um buscador, ele é o símbolo nórdico do mago, do louco, do tarô, né? Ele era um peregrino do mistério, né? Um viajante que viajava inclusive entre mundos, né? Então, Odin, ele tinha esse, vamos dizer assim, né, esse poder de viajar entre esses mundos, né, de Yggdrasil. Então, enquanto outros deuses, né, buscavam poder, Odin, ele buscava sabedoria. Né? Inclusive, ele tinha 2 corvos, né? Que os corvos eram os próprios olhos dele. Eu não sei se o irmão já viu alguma coisa assim, né? Que retrata Odin. Ele soltava os corvos, e os corvos iam a fronteiras assim que não tinham alcance, né, do olhar humano, e trazia para eles as informações que ele necessitava, né? Então ele tinha muito isso, né? Odin tinha essa vontade de buscar essa sabedoria, né? Porque Odin compreendia uma verdade assim, e a verdade mais fundamental, acho, talvez, desse nosso bate-papo. O verdadeiro poder, ele não nasce na força, né? Nasce na compreensão, né, pessoal? Então, Odin, ele vai trazer muito forte esse arquétipo, né? Do buscador pela sabedoria, né? Da compreensão pela verdade, né? O verdadeiro poder acima da força, né? Da compreensão, da expansão da consciência. Então, Odin, ele vai trazer muito isso, né? Fortemente dentro da sua iconografia, dentro do seu arquétipo, né? Então, assim, ó, os caminhos que conectavam todos esses mundos, existiam guardiões, né? Existia uma entidade aí que a gente vai ter que trazer também essa entidade, porque era um guardião, né, desses caminhos, que era o Mimir. Mimir era um gigante que guardava aí esses caminhos, né? Era uma entidade ancestral cuja sabedoria ultrapassava a compreensão até dos deuses. E quando Odin chega diante dele, faz um pedido muito simples. Ele queria beber das águas do poço do conhecimento que era Mimir que guardava. Odin queria conhecer aquilo que estava oculto dos olhos de todos, né? Ele queria ter essa compreensão e essa sabedoria que estava oculto para todos, mas Odin queria ter, né? E fez esse pedido a Mimir. E Mimir aceitou o pedido de Odin, mas exigia um preço, né? Exigia um preço. Porque Mimir explicou para Odin
que toda sabedoria verdadeira exige um sacrifício. Olha aí o ensinamento, irmão. Então ele ensinou isso para Odin, que toda sabedoria que é concreta, que é profunda, exigia um sacrifício e que Odin ia ter que se sacrificar para obter essa sabedoria que ele buscava. E o preço dessa sabedoria seria um dos olhos de Odin. Odin teria que dar um dos olhos. O maior Deus, diante da possibilidade de enxergar os maiores segredos do universo, teria que perder um olho. Né? E Odin, sem hesitar, arrancou seu olho e lançou esse olho nas profundezas desse poço, do poço da sabedoria. E em troca, Odin recebeu uma visão muito maior. Ele perdeu a sua visão física, mas despertou para a visão espiritual. Olha o simbolismo dessa história, irmão. Ele perde uma parte da visão do nosso plano físico, mas ele abre o olhar dele, a visão dele, o olho que ele perdeu, ele abre para o mundo espiritual, né? Então esse episódio tornou-se um símbolo iniciático, né? Em muitas tradições esotéricas, né, existe a ideia de que para você alcançar sabedoria superior é necessário sacrificar a percepção comum, a visão comum. Então você precisa abandonar, né, crenças limitantes, antigas certezas, né? Sabe aquele que fica batendo, não, a coisa é desse jeito, tem que ser desse jeito. É porque eu aprendi assim, então tem que ser assim, vai ser assim. Né? Isso é abandonar antigas certezas, né? É preciso enxergar além das aparências, né? Mas essa ainda não seria assim, irmão, o maior sacrifício que Odin teria que fazer. Havia um conhecimento muito mais profundo do que esse que ele tinha alcançado. Um conhecimento que permaneceria escondido até mesmo dos deuses. Os deuses não tinham esses conhecimentos. E esse conhecimento, irmão, era justamente as runas. Para compreender a importância desse momento para Odin, precisamos entender algo muito mais profundo. As runas, elas não eram vistas apenas como letras, como eu já tinha falado. Então, não é só uma escrita, uma letra, como eu já tinha falado anteriormente. Isso é muito importante que se entenda. Na visão desses povos antigos, as runas era essa força cósmica. Era um princípio universal. Um átomo universal, vamos colocar assim, uma energia primordial. É um arquétipo vivo. Elas não foram criadas por deuses, não foram inventadas por sábios, não foram escritas por homens. As runas existiam como um código, sabe, irmão?
sabe, um código que existia explicando a existência de tudo. É como se fosse isso, um código de existência. Como se fossem leis da origem do universo. E Odin, como um buscador compulsivo, desejava alcançar o entendimento dessas leis. Desejava dominar essas runas, né? Só que, como todo conhecimento, precisa ser merecido, precisava ser conquistado. Foi então que Odin tomou uma decisão assim bem extrema. Ele ofereceu a si mesmo, irmão, em sacrifício. Aí o que foi que né, ele fez? Ele não se sacrificou para outro Deus. Ele não se sacrificou. Ele se sacrificou para ele mesmo. E isso, irmão, é uma ideia iniciática muito profunda, sabe? São traços iniciáticos, né? É uma jornada iniciática. Toda essa mitologia é uma jornada iniciática de Odin. Então, para Odin, ele acreditava que o antigo Odin tinha que morrer para que um novo Odin pudesse nascer. Então Odin foi para os pés dessa grande árvore, né, que estruturava todo o mundo, a Yggdrasil, né, e o eixo que conecta todos os planos da existência e foi lá, né, foi atravessado. Ele pegou uma lança, aí Odin pegou, gente, a própria lança dele e atravessou, e nele mesmo a lança, é como, tipo um suicídio. Ele pegou a própria lança e se feriu. E ali começou uma nova prova. Porque não contente, ele se amarrou de cabeça para baixo na Yggdrasil. Aí ele ficou ferido, ele ficou sangrando, ele ficou pendurado. É muito interessante, né? Porque a gente tem essa retratação, né? No tarô, a gente tem essa figura, né? Retratada no tarô. A gente tem lá o enforcado, né? O pendurado em alguns outros. Então Odin ficou pendurado, né, atravessado com a lança, sangrando, ferido, sangrando, suspenso entre os mundos, né? Ele ficou em estado de consciência alterada. É um nome bem comum que se vê bastante por aí. Então ele ficou 9 dias, 9 noites, sem comida, sem água, sem auxílio, sem descanso, sem nada, abandonado. E ele ficou exatamente oscilando nesses planos de vida e morte, né? A dor consumindo o corpo. A gente tem também, gente, assim, olha, eu enxergo muito aí o sacrifício de Jesus, irmão. Você não enxerga? Por favor. Você tem vários deuses, eu estava refletindo sobre isso, em que há essa ideia do sacrifício. O sacrifício tem uma palavra que eu não posso utilizar porque certamente o YouTube pode barrar, né? Mas é uma entrega voluntária à morte, entenda desse modo. Então, você vai ter isso em Cristo, quando ele se nega a fazer uma defesa própria para se livrar da cruz.
Você vai ter isso em Jurupari, né? Que ele também é sacrificado e depois retorna 3 dias depois. Cristo também retorna 3 dias depois. Outra questão é que Cristo morre para si próprio também, né, nesse sentido. Porque se ele é o próprio Deus, então é o próprio Deus que dá a si próprio e ressuscita para si próprio. Então há essa correlação. Então a ideia, Omolu Azalni também, que é um orixá africano, tem o processo de morte e ressurreição. Então você vai ter isso infinitamente, infinitas vezes, aliás, essa ideia de morte, do sacrifício, da entrega para uma causa maior, né? Vai salientar que todos esses casos de sacrifício são sempre por uma relação maior, coletiva, social, enfim. Exatamente, irmão. Então, assim, ele fica nessa situação, né, desse sacrifício, né? E aí ele se coloca num ponto de sofrimento assim gigantesco, né? E chega uma hora assim que ele está num estado de consciência. Chega um ponto assim de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto flagelo, que a consciência dele começa a se desprender do próprio corpo, sabe? A fronteira da realidade começa a desaparecer, ele começa a entrar no inconsciente, sabe? Então ele começa a ter, assim, a ser um iniciado que entra em contato com algo muito maior, né? E como você falou, entendeu, irmão? Isso existe, sim, ó, em inúmeras tradições espirituais, né? O xamã que atravessa o mundo dos espíritos, o alquimista que passa pela morte simbólica, a gente vê isso em várias iniciações. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, não sei nem se eu posso falar, né? Mas a gente, digamos que a gente não tem só no alquimista, né? Que tem essa morte simbólica, né, irmão? Dentro da Jurema também tem, que é a ideia de que o sujeito, ele, para se encantar, né, desse modo, ele descansa aos pés de uma Jurema, né? Essa é a ideia. Então, você tem mestre Carlos, né? Aquele ponto mestre Carlos, é bom mestre que aprendeu sem lhe ensinar. 3 dias passou caído no tronco do Jurema, mas quando se levantou foi mestre para trabalhar. Então, essa morte, que pode ser uma morte real ou simbólica, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, é o que permite que o sujeito ressurja numa posição mais elevada, né, digamos assim. Então, isso é em diversas culturas, você tem esse mesmo processo. Então, irmão, assim, né? Ele entra nesse estado aí, né? De morrer para a vida antiga e renascer para a nova. É isso, sabe, gente? É isso. No final das contas, é essa morte simbólica e o nascimento para uma nova vida, né? E aí Odin, brilhando assim diante dele, ele vê as runas, começa a se apresentar para ele assim as runas. Cada runa dessa, né, conta um mito que aparece assim como fios flutuando no invisível, sabe? No invisível de uma teia do destino. Né? É uma coisa assim, né? Nos livros tem até um livro muito bom que dá até para a gente deixar aqui na descrição, que é Mistérios Nórdicos. É um livro muito interessante, dá até para indicar aí para o pessoal, caso queira ler, né? Se aprofundar melhor nisso. Não façam isso, não fiquem só nesse bate-papo daqui, né? Busquem também outras fontes. Então dá para a gente até deixar escrito lá. Então aparecem essas runas, né?
E essas runas fez com que Odin compreendesse, gente, a linguagem do universo. Olha o que representa essas runas, né? Então elas eram os padrões que organizavam o caos, né? O princípio que sustenta todos os ciclos da natureza são as runas, né? Então, ele, enquanto iniciado, guardião dos mistérios, né? O que ele descobriu, né? Com tudo isso, com todo esse sofrimento, com todo esse simbolismo de morte e renascimento. Ele descobriu, gente, que cada runa era muito mais que um símbolo. Aí, assim, ó, a gente pode citar, né? Fenrir não é apenas riqueza. Fenrir é o fluxo da abundância. É muito interessante. Mais uma vez, eu vou fazer uma mitologia comparada, porque a gente enxerga isso também na Kabbalah, irmão. Então, quando a gente pega uma pedra de Fenrir, uma pedra rúnica de Fenrir, a gente não está falando de, sei lá, você vai jogar aqui runas para alguém, você joga runa e em um determinado momento cai Fenrir. Aí a pessoa não vai dizer para ela, olha, no teu caminho tem riquezas, né? Primeiro que, né, não dá nem para se ler uma runa só, não. Ela vai ter aí uma amplitude desse, vamos dizer assim, desse plano de existência que é a manifestação da abundância pura. É como se fosse a própria energia da abundância. Minha irmã, mas nesse caso, poderia. Eu peço duas coisas, né? Primeiro, eu tenho uma dúvida e pedir outra coisa. Se você puder mostrar a runa perto da câmera, se você tiver com as runas aí, vai ser legal, porque eu queria conhecer um pouco mais. E a segunda coisa é, nesse caso, por exemplo, poderia ser interpretado como fertilidade ou sucesso para uma gravidez, por exemplo, se saísse uma runa como essa? Entraria dentro dos aspectos da fertilidade? Não, eu vou explicar por quê, tá, irmão? Porque existe outra runa que vai trazer isso. Entendi. Tá? Existe outro plano de manifestação que traz exatamente o que o irmão perguntou, tá? Então, a abundância é como se fosse assim, ó. Imagina a Yggdrasil, não é uma árvore. Aí imagina a Yggdrasil com vários círculos assim, ó. Todo o decorrer dela. E cada círculo é uma manifestação energética. Eu sei onde é que você está querendo chegar, viu? Tá, mas a minha mente ela consegue falar de forma simbólica mais facilmente dessa forma. Então, aí Yggdrasil tá lá, né? Esses círculos de manifestação, tá? Aí um lado de Yggdrasil é expansivo, outro lado é restritivo, tá? E aí você vai ter aí Fenrir, expansivo, tá? Ele tá expandindo a abundância, por enquanto é a abundância, tá? Mas aí a gente vai ver que vamos conversando, porque logo depois a gente pode citar, por exemplo, deixa eu ver aqui, Urus não era apenas força, e a gente tem expansão, abundância. Agora vamos pegar Urus, que é a força. Então a força é restritiva. Então o Urus vem lá e restringe a abundância, porque ele precisa de força. Existe abundância, mas aí o que eu faço só com abundância? Só com abundância? Não, eu pego o Urus, né, e trago a força para poder gerar algo. O Urus, ele não era só a força, ele era o poder universal de uma vida selvagem, de toda vida selvagem.
Aí a gente vai ter aqui. Vamos pensar aqui em outra runa. Aí a gente tem Ansus. Então, Ansus, você tem comunicação. E você abre de novo. Comunicação. Você tem comunicação expansivo. De novo, expansivo. Né? E Anzus não era só comunicação, era inspiração divina. Aí você vai abrir um jogo de runa, você não vai sair essa runa, você não vai chegar para a pessoa, olha, você tem facilidade de falar. Compreende, irmão? É muito vazio, é muito pequeno, Sim, porque pode ser o orador, mas pode ser o médium, pode ser o profeta, pode ser o compositor musical, pode ser muita coisa, né? Então é inspiração divina, é a manifestação plena de inspiração divina. Né? Aí você tem, sei lá, vamos jogar aqui, Algiz. A minha runa preferida, Algiz. Né? Não, então, Algiz, ela não é só proteção. Eu vou até me adiantar, tá, irmão? Porque eu acho que a gente já vai para 3 horas de bate-papo. Então, a Algiz não era só proteção. Era ligação das forças superiores. A defesa espiritual diante de todas as diversidades. É Algiz. Eu vou ensinar aqui, tá? Vou dar um... Vou ensinar um sigilo, por exemplo. Depois eu posso até postar aqui na nossa comunidade. Sim, porque o desenho das runas também podem ser agregados, não é isso? Pode. É isso que eu vou falar, porque isso aí é um negócio que eu faço muito. Se eu for no meu Instagram, vocês vão ver até vela com Algiz de escape. Eu quero me proteger. Vamos lá. Que entre na minha casa, tá? Que um bandido entre na minha casa. Homem, pega assim, ó, um lápis grafite. Pega um lápis grafite. Aí você vai desenhar o giz. Depois eu deixo lá a imagem, porque fica mais fácil, porque senão a gente não vai conseguir finalizar se eu for mostrar runa por runa aqui. Você desenhar o giz no marco da sua porta, bem pequenininho, em cima do marco da porta, em todas as portas e janelas. Pode desenhar. Mas não entra na sua casa. Porque você tem a manifestação da defesa espiritual, né? Você tem um sopro da força superior de espiritualidade defendendo a tua casa, manifesto no físico. Entendi. Nessa runa. É uma coisa tão simples, Sim. né? E claro, né, gente, você não vai chegar e só desenhar, você tem que falar com a runa, por favor. É um espírito, né, entre aspas. Sim, uma força, um princípio universal, né? Força universal. Isso me lembra muito também os sigilos, né? Os pontos riscados, né? Que você vai ter muito presente dentro da Umbanda. Minha irmã, me mostre a runa da abundância, se você tiver com ela aí, por favor. Só para poder ter uma ideia de como é esse símbolo. Porque são muitas runas, é isso? É que eu tô no escuro e as pedras é tudo preta. Não, tudo bem. Depois eu olho aqui, tá perdoado, tá tranquilo. Eu mando aqui. Então, pessoal, existe todo esse entendimento, né? Então, você pode usar runa como oráculo, você pode usar runa como amuleto, você pode usar runa como sigilo, você pode usar runa como ferramenta de meditação, exercício mágico, você pode usar runa para cura. O irmão perguntou, né? Fertilidade entra na abundância.
né? Uma forma de se usar para uma cura. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, irmão? Nem devia dar, mas já vou dar de novo. Outro exemplo, nem devia, mas já estou ensinando. Eu quero engravidar, tá? Um casal, ele tem dificuldade em engravidar. Ele pode usar a meditação de uma runa, um sigilo rúnico, uma combinação de runas para que essa energia traga essa dádiva, né, de se gerar uma criança, um filho, né? Então as runas elas vão ter todas essas aplicações, irmãos. Eu acho que eu já falei bastante hoje sobre um pouquinho das runas, né? Eu acho que talvez até um outro momento, caso haja interesse ou mais curiosidades, a gente pode trazer mais, porque Não, perfeito. Pessoal, só para deixar claro, viu? Nós temos nossos afazeres, né? E aí nós tivemos a brilhante ideia de criar esse canal, só que a brilhante ideia de criar esse canal de 1 hora da manhã, né? Porque a gente só grava de madrugada, duas corujas aqui. Então entendo que às vezes a gente, né, a vontade da gente é poder pontuar falando 5, 6, 7, 8, 10 horas. Mas chega um momento em que, né, o cansaço pega, eu entendo perfeitamente, meu irmão. Eu ganhei há um tempo atrás, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, um manual sobre runas nórdicas, né? E dentro desse manual tem desde posições corporais, de invocação às runas, os nomes das runas como deveria ser entoado, enfim, você tem uma já está falando demais, Iago. Eita, e aí você tem eu tenho toda a estrutura dessa relação das runas, mas eu nunca havia me interessado, né? Ouvindo você falar, isso me traz muito interesse de querer realmente buscar um pouco mais e estudar. Meus irmãos, E é bem dentro aí dentro do que você está falando, né? Que como foi que você me disse, agora que você acabou de falar, que precisa ser o que? a runa. Como foi que falaram para você? Que você entoava um mantra, né? Sobre a runa, né? Então, Vamos deixar que é isso aí, porque eu acredito também que é muito importante os irmãos buscarem também, sabe? sim, não, total, total. Buscarem essa compreensão, esse entendimento, Perfeito. essa busca, né? Ter essa busca. Ó, irmão, eu estou tentando achar aqui Fenru para lhe mostrar. Não, tá tranquilo. Qualquer coisa eu deixo um link aqui na descrição do vídeo com as imagens das runas, né? Então tá tudo certo. Mas deixa eu ver se eu acho pelo limão aqui, achei. Bom, Vamos ver. Ó, você perguntou a abundância, né? Que é Fenru. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver, irmão? dá, só aproxime mais da câmera aí. Pronto, perfeito, tá ótimo. Dá para ver, Dá pra Fenru? ver Que a tranquilamente. pedra é muito pequenininha. Perfeito, perfeito. Então, essa aqui, pessoal, é Fenru, que é a runa da abundância que a gente comentou. Aí eu vou até deixar um aqui, porque eu acho que é até bom para ter. Essa daqui vocês podem utilizar como proteção. Perfeito. O que lembra, Iago? Lembra um pé de galinha. Isso. E aí, isso aí fica para o próximo vídeo. Fechou, Uma perfeito. história muito interessante sobre o porquê que lá no movimento hippie se usava essa figura do pé de galinha circulado. Uma hora a gente vai conversar e eu acho que tem até uma parte dessa história lá no nosso vídeo sobre história da bruxaria. Pronto, perfeito. Minha irmã, eu lhe agradeço demais, demais mesmo, a sua disposição de tratar sobre esse assunto, que eu particularmente acho muito interessante essas modalidades oraculares.
Principalmente dentro do trabalho espiritual, são ferramentas que a gente utiliza o tempo inteiro. Agradeço demais a sua disponibilidade, agradeço a todos os espectadores, né, que assistiram e ficaram com a gente até o final desse vídeo. Eu tô vendo um preto velho com essa velha então aqui, ó. Pronto, já pode me chamar de Pai Benedito, viu? E a gente se encontra na próxima, tá bom? Espero que vocês tenham podido aproveitar o máximo de conhecimento possível e conseguido usufruir de tudo isso que a irmã Vivian trouxe. Tá bom? Que Deus e a Jurema Sagrada abençoe a todos, livrando todos os contrários de tudo quanto for ruim, abrindo caminho para o bem e fechando para o mal. É isso. Deseja. Bom, pessoal, vamos Pronto. lá com o nosso Enquanto o quê? cumprimento. Enquanto o quê? Enquanto Enquanto a a vela vela queima. queima.